A lição de hoje é de número 3, Dons de Revelação. Assim começamos mais uma aula, estudando a Palavra do Senhor. Já agradeço a sua companhia e o seu clique aqui no canal. Hoje tem muita informação para você. No final da videoaula, eu vou dar uma palavra para você sobre o que a Bíblia ensina acerca dos espíritos enganadores. Portanto, nos ajude a crescer o canal com um simples clique no gostei, se inscrevendo no canal, compartilhando com a sua igreja, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Deixe um comentário, estamos ansiosos para saber o quanto o canal tem contribuído para a sua vida espiritual. Assim o YouTube entenderá como útil e recomendará a outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Assim você estará também abençoando outras vidas. Nós vamos direto ao assunto para ganhar tempo sem rodeios, assim não fica extenso e você pode assistir várias vezes para absorver bem o conteúdo da aula e assim pregar, ensinar e comentar com outras pessoas interessadas neste mesmo assunto. No nosso textual está o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14 e versículo 26. Na nossa verdade prática está o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A palavra da sabedoria. Conceito: discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Segundo o pastor Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que é nos dada por meios sobrenaturais. A palavra da sabedoria é uma capacitação espiritual e sobrenatural dada por Deus à igreja. Na vida cristã, o crente se depara com problemas graves e internos de todo tipo de ordem, cujos quais nem sempre a inteligência, criatividade, experiência e razão humanas poderão solucionar. Assim, Deus proporcionou este dom para ser uma ferramenta útil à igreja. A Bíblia e a palavra da sabedoria. No Antigo Testamento, os dons não eram tão evidentes como no Novo Testamento, mas podemos ver muitas pessoas recebendo sabedoria para executar tarefas ou tomar decisões. Por exemplo, José do Egito tinha sonhos e dons de revelação e interpretação, e pelo dom de sabedoria aconselhou a Faraó. Salomão também, muitas vezes, foi usado por Deus para resolver causas complexas pelos dons de sabedoria. No Novo Testamento, vemos Estevão sendo usado por Deus. Os sábios da sinagoga dos libertos não puderam resistir-lhe em tempos de crise econômica, política, guerra. As igrejas precisam de sabedoria para viver de fé em fé e orientar os crentes a viverem pela fé também. Quando a igreja passa por conflitos internos ou passa por oposição e perseguição, haverá necessidade de tomar decisões rápidas e acertadas, também na pregação e ensino da palavra do Senhor. Só o conhecimento racional e teórico não resolve. É preciso intervenção divina do Espírito Santo através deste dom. Uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é necessária na tarefa de aconselhamento espiritual e também no exercício do ministério. Os dons serão utilizados segundo a vontade e a autorização de Deus, e nunca segundo a nossa vontade. No exercício ministerial, pastoral, aparecem problemas de ordem familiar, conjugal, pecado, finanças e também nos departamentos da igreja, na escola dominical, na banda, orquestra, no grupo de senhoras, obreiros, jovens, entre os adolescentes, no evangelismo e em missões, também nos grupos infantis, também na assistência social. É preciso ter mais do que preparo acadêmico, porque às vezes há influência negativa de ordem espiritual e só pode ser lidado com o dom sobrenatural de sabedoria. Esse dom é para todos os crentes, para ter direção e sabedoria nas tomadas de decisões. Palavra da ciência. O que é? É relacionado ao ensino da palavra de Deus.
Ela é fruto da iluminação do Espírito Santo acerca dos mistérios de Deus. Também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A teologia sistemática e a teologia bíblica são importantes e essenciais para aprofundar-se no conhecimento aprofundado e bíblico acerca dos mistérios de Deus. Inclusive o conhecimento acadêmico superior. Ele muito ajuda os pregadores da palavra. Mas o dom da palavra da ciência, ele é sobrenaturalmente dado pelo Espírito Santo. Os sábios judeus, escribas, saduceus, fariseus, eram profundos conhecedores da Torá, a lei de Moisés, a Bíblia dos judeus. Mas não entenderam e não descobriram que Jesus Cristo é o Messias. Muitas coisas acerca do reino de Deus só são entendidas e aprendidas quando reveladas pelo Espírito Santo de Deus, quando revelado pelo dom de ciência. O pecador não se converte pelo nocaute teológico racional, mas sim pela atuação da palavra dada pelo Espírito Santo. Sua função. Os dons não foram dados por Deus para satisfazer as curiosidades humanas. Veja esta passagem bíblica em Lucas, capítulo 23, e versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Jesus não utilizou seus dons ou fez sinais para satisfazer a Pilatos. É essencial aos crentes para evangelização, para missão, para ensino. Para os crentes receberem mais conhecimento de Deus. E nunca para fazer show de apresentação ou exibição para ninguém. Este dom aprofunda o conhecimento bíblico, fazendo com que os crentes tenham raízes profundas na razão da nossa fé, para que sejam obreiros e obreiras irresistíveis como Estevão, o qual ninguém resistia ao seu conhecimento a respeito das coisas espirituais. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. A Eliseu foram revelados os planos do rei da Síria contra Israel. A Daniel foi revelado o sonho de Nabucodonosor. E mais, Deus lhe revelou os grandes impérios mundiais que surgiriam. A Pedro foi-lhe revelado os planos de Ananias e Safira, que mentiram a Deus. Diferentemente de adivinhação, os dons de revelação são conhecimentos dados por Deus ao homem. As igrejas cristãs são as mais perseguidas no mundo por sistemas religiosos e políticos, porém estão sobrevivendo graças à revelação dada aos crentes acerca dos planos hediondos dos inimigos contra a Santa Igreja perseguida. Pois muitos livramentos vieram por saberem e conhecerem antecipadamente e de forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, os laços e mazelas dos inimigos para capturá-los, a fim de prender, torturar e matar. Qualquer um que se preocupa ou contribui e ora por missões e busca saber como anda a obra missionária na janela 10x40 e no mundo ainda não alcançado, sabe muito bem que falamos a verdade e não mentimos. No início do Evangelho no Brasil, até os anos 70, os cristãos protestantes e evangélicos eram perseguidos, as igrejas eram apedrejadas, muitos Deus os livrou por meio da operação do Espírito Santo com o dom de ciência. Assim escaparam de muitas ciladas e emboscadas dos inimigos da igreja. Hoje não é diferente, em todo o tempo somos rodeados pelos inimigos da fé. Estes trabalham para atrapalhar os crentes e a igreja no trabalho do Senhor. Todos se lembram da guerra espiritual travada no período de carnaval e contra as exibições na TV e nos museus de prostituição para o público infantil. O Senhor dá conhecimento. O Senhor revela as arapucas preparadas pelos ímpios, pelos religiosos falsos e pelos falsos políticos. Nestes dias, as igrejas têm lutado judicialmente no STF para manterem os cultos com regras de higiene e pequeno número em membros.
pois querem manter as igrejas 100% fechadas. Discernimento dos espíritos. Os dons de discernir os espíritos é necessário para discernir as origens, a natureza das manifestações espirituais. Diacrises é uma palavra grega que significa julgar através de ou distinguir, ou seja, penetrar da superfície até o fundo para descobrir a fonte e os verdadeiros motivos. Segundo Stanley Horton, envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O espírito revela o desejo, a vontade, a razão de quem presta serviço à igreja. O Espírito Santo sabe se há vaidade, orgulho, exaltação, carnalidade, contenda, discórdia e também conhece espíritos enganadores, que provocam heresias e enganos graves. O ser humano tem queda para todo tipo de pecado. Muitos cristãos servem na igreja, cantam, oram, ensinam, pregam, fazem muitas coisas por motivos não cristãos. Não tomam cuidado com a vida espiritual e correm risco de serem influenciados por espíritos enganadores. Isto aconteceu com o apóstolo Pedro, que, interrogado por Cristo, afirmou que ele era o Filho de Deus e logo em seguida intencionou impedir a morte de Cristo. Nesse momento, Cristo discerniu quem falava na boca do apóstolo Pedro. Neste caso, o apóstolo Pedro não estava endemoniado e nem possuído, mas foi influenciado pelo diabo. Na igreja há muita gente de boa intenção, mas influenciada pelo mal. Os não cristãos, por vezes, são usados pelo maligno. É preciso discernir qual é a origem dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, das suas sugestões. As fontes das manifestações espirituais. 3 são as origens das manifestações espirituais: de Deus, do homem e do diabo. Portanto, um sonho, visão, pregação, louvor, mensagem, profecia pode ter uma dessas 3 origens. O dom de discernimento preserva a saúde espiritual da igreja. Segundo o pastor Estevão Ângelo de Souza, discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias e nem para julgar a vida dos outros. Assim, algumas manifestações podem ser de Deus e vindas do Espírito Santo. Muitas são de natureza humana, que é falha, terrena e também materialista. E o pior, algumas são diabólicas. Acontece que as manifestações humanas e diabólicas muitas vezes aparecem como algo bonito, bíblico, sereno, trazendo paz, alegria, parece cheio de luz e até angelical. Porém, são enganos, embaraços e tropeços que levam à morte espiritual. O diabo às vezes aparece como anjo de luz e ele engana aqueles que são incautos e estão desapercebidos. Muita gente faz boas ações por aí, são amigos, amorosos, falam suavemente, mas são de procedência e motivação maligna. São lobos em pele de cordeiro. São demônios astutos e mansos, porém perversos e enganadores. Discernimento das manifestações espirituais. De acordo com 1 João 4:1, os espíritos devem ser provados. Toda palavra e qualquer ação deve ser passada pelo crivo da palavra de Deus. Foi-nos ensinado na Bíblia que os falsos profetas sempre existirão. E também que os frutos desses falsos profetas os denunciarão. O apóstolo João revelou, pela Bíblia, que os anticristos já operam no mundo. Então é urgente e necessário o dom de discernimento espiritual. Agora, como havíamos prometido no início da videoaula, uma palavra acerca dos espíritos enganadores. Artigo da CPAD News, também é um artigo do pastor Helenay Cabral. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Próximo à volta de Cristo, espíritos enganadores se intrometerão na igreja. O Espírito Santo revelará à igreja pelos dons de revelação.
procurarão atrapalhar os mistérios de Deus que são propagados pela Igreja de Cristo. Alguns ensinos virão do homem e será carnal e maligno para enganar a muitos. Alguns ensinos virão do diabo e vêm por espíritos enganadores que atuam de modo invisível. Segundo Timóteo 3:3 está escrito: mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Segundo João, capítulo 1, versículo 7, porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Espíritos enganadores são pessoas ou espíritos malignos que disseminam falsas doutrinas e negam as verdades divinas, produzem falsos sinais e prodígios. Os incautos e simples se deixam levar pelo engano. Espíritos enganadores e pessoas enganadoras estão sob o comando de Satanás. Para deter a operação de espíritos enganadores, é preciso que os ministros ensinem a palavra de Deus e orem. A liturgia de nossos cultos está sendo sufocada por programação tão extensas e intensas que não há mais espaço para a palavra de Deus. Apostasia significa negação e abandono da fé. Pessoas que se não atentam à salvação tornam-se agentes de espíritos enganadores e, infelizmente, são usados por espíritos enganadores. E produzem conceitos falsos de salvação, santidade e regras sociais. Igrejas e lideranças desviam-se da fé bíblica, aderem a práticas incoerentes com o cristianismo bíblico, dominam os pensamentos e sentimentos das pessoas com procedimentos antibíblicos, escravizando-os a comportamentos que ofendem o Espírito Santo. Agora, nesse momento, convidamos a todos para mais um momento de oração. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reunimos em oração mais uma vez para agradecer por mais uma noite de descanso, por mais um dia de vida, pelo alimento de cada dia. A tua bênção seja sobre cada um que ouve e assiste este canal. Estamos aqui para louvar e engrandecer o santo nome de nosso Deus e Pai, o Senhor Jeová, o Deus da glória. Cristo Jesus, para sempre seja louvado. Não retire de nós teu Santo Espírito. Meu Deus, abençoa, santifica, fortifica e guarde os nossos irmãos na fé. Nossos irmãos sanguíneos, nossos parentes, amigos e vizinhos. E também aqueles que estão próximos de nós e nós nem conhecemos. E pedimos também por aqueles que se colocam como nossos inimigos, a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, a tua salvação venha alcançá-los, livrando-os do mal, livrando-os da enfermidade, livrando-os do desemprego, livrando dos acidentes, livrando dos ataques do inimigo de nossas almas. Em nome de nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, para sempre te agradecemos, hoje e sempre. Amém. A próxima lição é de número 4, Dons de Poder. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, e até lá, se Deus assim permitir.